Nesta videoaula eu quero falar a respeito dos padrões de relação entre Estado e mercado. Ou seja, eu gostaria de falar a respeito de algumas configurações que o Estado assume e como, a partir de tais configurações, ele se relaciona com a economia, ou seja, com o mercado. Então, nós vamos falar do Estado liberal, do Estado socialista, do Estado de bem-estar social e do Estado neoliberal. O Estado neoliberal é aquela organização que intervém apenas naquilo que é estritamente necessário para garantir a liberdade e igualdade dos cidadãos. As demais dimensões da vida social ficaria a cargo do mercado. Então, o chamado Estado liberal, ele ganha a sua maior expressão, a partir do século XIX, e ele tem como propósito, já deixar que o mundo da economia se guie através dos mecanismos de mercado. Então, há aqui a concepção ainda de que o Estado tem apenas que regulamentar, tem uma função de regulamentação da economia. A economia por si só ficaria por conta dos mecanismos de mercado e o Estado guardaria os seus recursos para investimento em outras áreas, ainda saúde, educação, principalmente. Mas ele, Estado, teria uma função meramente de regulamentação junto à economia. Então, ao poder público cabe a manutenção da lei e da ordem para que os indivíduos possam se dedicar aos seus interesses privados e suas atividades no mercado. Então, o Estado liberal deveria proteger a chamada propriedade privada, garantindo a paz, a ordem e protegendo a propriedade privada para que os negócios, a atuação do mundo econômico fosse a mais livre possível e a mais ordeira possível também. Então, no Estado liberal, o mercado é visto como uma instituição autorregulável, como já dito, não precisa do Estado para funcionar adequadamente. Então, segundo o Estado liberal, o mercado funcionaria melhor, inclusive sem a intervenção do Estado. O Estado, a intervenção é direta do Estado. O Estado deveria, no máximo, regular certos mecanismos de mercado, mas nunca intervir diretamente, tendo, por exemplo, empresas que atuariam nesse ou naquele setor. Isso, pela ótica do Estado liberal, seria algo inadmissível. Aqui nós estamos tocando mais no chamado liberalismo econômico, nós estamos nos referindo ao chamado liberalismo político, já que o propósito é o de falar um pouco da relação entre Estado e mercado, no caso aqui, a relação entre o Estado liberal e o mundo da economia. Então, o Estado liberal é aquele Estado que deixaria as questões econômicas, o mundo econômico gerido pelas próprias forças do mercado, e ele teria um papel, no máximo, regulador das atividades, e o papel talvez mais importante nessa ótica do Estado liberal seria a manutenção e a proteção da propriedade privada, como já dito. No caso do Estado socialista, o que o caracteriza é o fato de que a propriedade, pelo menos de forma majoritária no âmbito do Estado socialista, não é evidentemente uma propriedade privada, e sim uma propriedade estatal. Então,
o controle estatal se dá sobre todo o processo produtivo, ou seja, de todas as atividades econômicas. Então, no Estado socialista, o Estado ele controla os chamados meios de produção, né? A terra, os galpões, os equipamentos, a tecnologia, tudo ou quase tudo seria propriedade do Estado, seria estatal. Você não tem aqui espaço, né, para a chamada propriedade privada. Então, a iniciativa privada e o mercado praticamente desaparecem sob a regulamentação estatal. Então, é um Estado que ele intervém, né, de forma maciça na economia. Tudo é estatal, tudo é regulamentado, né, por esse Estado. Tudo ou praticamente tudo, né, é estatal. Como dito aqui, né, não haveria muito espaço para a iniciativa privada e a propriedade privada. Então, orientado pelo princípio da igualdade social, né, que é uma das características desse Estado, né, de estabelecer um alto nível de igualdade, nas experiências, né, que tivemos ao longo da história do Estado socialista, produziu sociedades mais igualitárias, é verdade, porém não superou a escassez de produtos e serviços. Na verdade, se a gente pegar um pouco a história, né, da ex-União Soviética, por exemplo, de outros estados socialistas, né, quer dizer, esse problema da escassez de produtos e serviços, ele foi se agravando cada vez mais, né, até o colapso do próprio modelo de Estado socialista. Outro modelo de Estado é o chamado Estado de Bem-Estar Social, ou Estado social-democrata, né? Então, aqui é o modelo talvez mais importante, né, para o avanço das chamadas políticas públicas. Por quê? Porque o Estado de Bem-Estar Social ele usa a força estatal para implementar justamente políticas públicas, as quais têm como objetivo intervir nas leis de mercado e assegurar aos cidadãos um patamar mínimo de igualdade social e um padrão mínimo de bem-estar. Então, o Estado de bem-estar social é aquele que, por exemplo, ele adota, né, ele formula e implementa políticas públicas com o objetivo, né, de garantir a seguridade social, garantir direitos, né, para os trabalhadores, mas também para os cidadãos de forma geral. Para isso, ele intervém, né? Ele intervém tanto na seguridade social, na saúde, na educação, né? Então, programas de seguro-desemprego, seguro-saúde, né? Então, além dessa parte da seguridade social que o Estado do Bem-Estar social garante, ele também intervém, não tão diretamente na economia como o Estado socialista, mas ele também intervém, né, também ele utiliza, né, da organização de empresas estatais, numa série de setores. É bem verdade que alguns países usam mais, né, desse instrumento, outros menos, mas o que caracteriza principalmente o Estado de Bem-Estar Social, e é o que o nome já diz, né, é, né, a construção de uma rede de seguridade social para o trabalhador, para que ele fique menos sujeito, né, aos percalços, aos problemas, né, gerados pelo próprio mercado, né? Então, diante das crises do sistema capitalista, que são cíclicas, né, o mercado ele termina produzindo desemprego, desigualdade, e isso gera outros problemas, né, como violência, às vezes até fome. Então, da função, né, do Estado de Bem-Estar Social intervir, né, produzindo essa chamada rede de seguridade social, né, na área da saúde, educação, né, mas do trabalho também, né, para evitar que as pessoas tenham o seu padrão de vida, né, totalmente comprometido. Então, ele vê
a pobreza, esse estado de bem-estar social vê a pobreza como resultado das insuficiências do mercado, como instituição reguladora. Então, para o estado de bem-estar social, só o mercado não é suficiente para levar ao desenvolvimento, né? Então, cabe, assim, ao Estado suprir as deficiências do mercado para promover o bem-estar. Então, o modelo de Estado mais ligado, como já colocado, às políticas públicas, a formulação e a implementação de políticas públicas, né, voltadas principalmente para a Seguridade Social, é o Estado de bem-estar social, ou o chamado Estado social democrata. O último modelo de Estado, e bastante em voga atualmente, é o chamado Estado neoliberal. Então, o neoliberalismo, né, pode ser entendido como um liberalismo radicalizado, digamos assim, né? Quer dizer, ele vai avançar muito mais nas propostas do liberalismo, né? Ele vai radicalizar uma série delas, né? Então, o Estado neoliberal surge a partir da crise dos modelos socialista e social-democrata, né? Surge da crise, né, do colapso, né, do modelo socialista e a crise também do chamado Estado de bem-estar social. E se baseia no seguinte tripé, né, na desregulamentação, quer dizer, então o Estado se retira e deixa tudo por conta do mercado, privatização, então o Estado neoliberal vai ser crítico das empresas estatais, vai alegar que elas não são eficientes, então vai exigir a privatização, né, não só de empresas, né, como no Brasil nós tivemos, né, nos anos 90, e agora estamos vivenciando uma nova fase, né, de defesa das privatizações. Então o Brasil privatizou, né, a sua indústria siderúrgica, né, que era controlada pelo Estado, privatizou as empresas de telefonia, né? Nessa primeira onda, talvez, né, no caso do Brasil, de um modelo neoliberal. Então, o neoliberalismo defende a privatização total das empresas, né? E defende também a abertura de mercados, processo pelo qual o Brasil também passou. Além disso, o Estado neoliberal também defende a terceirização, né, da mão de obra e uma desregulamentação total, né, do próprio mercado, né, e tudo deveria ser gerido pelo próprio mercado. Não só, como eu estava colocando, não só as empresas, mas também setores como educação, saúde, né? Segundo o neoliberalismo, não deveríamos ter sequer escolas públicas, universidades públicas, né? Tudo deveria estar nas mãos do setor privado. Então, ele é a favor, como já salientamos, né, da desregulamentação dos mercados, por acreditar que o número excessivo de regras e controles estatais inibe o investimento privado e compromete o crescimento econômico. Então, o neoliberalismo tem essa crença, né, de que se desregulamenta, por exemplo, o mercado de trabalho, deixa tudo ali por conta da relação entre patrão e empregado, né, esse processo vai criar mais eficiência, mais produtividade e mais emprego, né? Então tem essa crença na desregulamentação. Desregulamenta, por exemplo, o mundo do trabalho, isso, na crença do neoliberalismo, geraria mais empregos, né? Então defende aí uma total desregulamentação do mercado e todo o poder ao mercado, né? Então o preço da gasolina, por exemplo, deveria ser controlado, né, gerido, regulamentado exclusivamente pelas relações de mercado. O Estado não deveria intervir nesse processo. Então, defende a privatização das empresas estatais, né, como já colocado, pois as veem como ineficientes e deficitárias, né, e enxerga a abertura dos mercados nacionais como a única forma de modernizar a atividade econômica. Então, o Brasil passou, né, nos anos 90, principalmente, né, por esse processo
de abertura do seu mercado, né? Em nome também dessa ideia de que tal abertura, né, ao colocar os vários setores da economia nacional diante da concorrência internacional, isso gera mais eficiência. Enfim, eu gostaria de parar por aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.